Texto que com certeza você já ouviu, você conhece, você já até cantou, né? Existem canções que falam sobre esse texto aqui. E a gente vai discorrer um pouquinho sobre ele, destacando alguns pontos que julgamos ser importantes e vai acrescentar demais na nossa vida. Gênesis 22, quem achou, diga amém. Glória, amém. Vamos lá. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Repita comigo: voltaremos. Voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Senhor, nós mais uma vez erguemos a nossa voz em oração, gratos, ó Deus, pelo dia de hoje, pela manhã que o Senhor nos permite viver. E, Senhor, nós louvamos a Ti de todo o nosso coração, porque sempre quando nos debruçamos diante da Tua palavra, o Senhor sempre ministra aos nossos corações. E eu te peço, Senhor, que haja, Deus, nessa manhã, uma terra abençoada, que o nosso coração seja uma terra abençoada, para que a Tua boa semente caia no nosso coração, seja semeada e venha produzir frutos, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Abençoa as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, eu peço a Ti, Senhor, que o telefone não toque, que não chegue mensagem no WhatsApp, que o Senhor, Deus, pare todo meio de comunicação externo, Senhor, que não sintam vontade de ir ao banheiro, mas que, Senhor, que a nossa prioridade nessa manhã seja ouvir a Tua palavra, Deus. O meu coração arde, queima pela Tua palavra, eu quero ouvir a Tua voz aqui nessa manhã, Senhor. Eu te peço, Senhor, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém? Deus prova e em seguida providencia. E a gente vai ver no texto, né, a gente vai analisar aqui, que o Senhor, Ele mesmo sendo onisciente, ou seja, aquele que tem conhecimento infinito de todas as coisas, Ele quer nos ouvir, Ele quer se relacionar, Ele quer interagir conosco. E Deus, Ele fala com Abraão, Ele interage com Abraão,
E num determinado momento da vida de Abraão, Deus ele permite que Abraão venha ter mais experiência com ele. Deus prova, Deus testa Abraão para que ele possa crescer. Uma das instruções, vamos dizer assim, dos ensinamentos que podemos retirar das dificuldades que a gente enfrenta é o crescimento. Quando Deus permite cada um de nós passar por uma situação, muitas delas indesejadas, um momento de prova, um momento de luta, de aflição, tenha certeza de duas coisas: Ele estará conosco, Ele nos garantiu isso na palavra, Ele deixou isso na palavra, Ele vai estar conosco, você não vai estar sozinho. E segundo, você vai crescer, você vai amadurecer na fé, você vai ganhar experiências com Ele. Essas situações nos aproximam de Deus. Eu estava lendo em João, no capítulo 6, interessante, capítulo 6, a partir do verso 4, diz assim: levantando os olhos, vendo uma grande multidão, Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Deus faz uma pergunta a Filipe, onde compraremos pães ou pão para estes comerem, para alimentar aquela grande multidão? Aí a gente se pergunta, Deus não sabia? O Senhor Jesus não sabia? O Senhor não conhecia a região? De repente conhecia, acredito eu, conhecia lá onde vendia o pão, onde arrumaria lá o alimento, Mas ele quis experimentar Filipe, e ele quer experimentar cada um de nós. Experimentar é nos dar experiência. Experimentar é interagir conosco, é nos dar a oportunidade de sermos íntimos dele, de conhecermos mais dele, sobre ele, de estarmos mais perto dele. Esse é o propósito. E diz o texto: mas dizia isto para o quê? Para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Um ponto importante: ele sabe o que fazer, ele sabe o que faz. Você pode repetir para você? Deus sabe o que faz. Mais uma vez, para não sair do teu coração: Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, Brian. Quer falar aqui, Brian? Vem cá. O Brian vai falar, eu vou aí então, posso ir? Você vai falar para a igreja: Deus sabe o que faz, bem forte para a igreja ouvir. Deus sabe o que faz. Você também sabe, eu tenho certeza disso. Agora, Deus também sabe, vamos lá. Deus também sabe. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Deus também sabe. Não é isso, Brian? Glória a Deus. Brian é pregador, Benção. Deus sabe o que faz, irmãos. Ele sabia, Ele sabe, e Ele conhece todas as coisas. E a situação que a gente às vezes passa na vida, os momentos difíceis, que a gente às vezes perde até assim o controle, ou a gente não sabe o que fazer, Deus sabe o que faz. Ele espera de nós respostas. Quando Deus nos faz uma pergunta, ou quando Deus fala conosco ali, Ele espera uma resposta, Ele espera uma demonstração de confiança também. Não apenas o falar, mas Deus espera que venhamos reagir, de maneira positiva e às suas expectativas a respeito de nós. Então, quando Deus nos experimenta, quando Deus nos permite atravessar,
os Jordões, atravessar os mares ou atravessar os vales, uma coisa a gente tem que ter certeza: Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele nunca vai nos deixar sozinho. Em outro ponto, essa experiência vai me aproximar mais do Senhor, essa experiência vai me fazer acreditar mais nele, essa experiência vai me fazer crescer como servo e como servas do Senhor. A nossa fé é provada para que o nosso coração seja mais dele. Eu estava pensando aqui, né? Capítulo 21, verso 12, diz que de Isaque, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Isaque é a promessa de Deus para Abraão, e a promessa de Deus a Abraão não era só apenas dar um filho para Abraão, mas Deus tinha uma promessa de formar um povo, gerar uma nação que seria referência na terra. Ele seria o seu Deus e eles seriam o seu povo, uma nação santa, uma nação abençoada, uma nação modelo, referência para as outras nações, que era o povo hebreu, que seria o povo hebreu. E de Isaque, né, sairia de Abraão, de Isaque, Jacó, viria essa descendência. Era uma promessa, tinha uma promessa. E agora Deus pede essa promessa. Deus fala com Abraão: olha, vem, toma teu filho, teu único filho. Aqui a gente pode abrir um parênteses também, né? Aqui já aponta para o sacrifício, né? Que texto muito abençoado, muito rico esse texto. Aponta para o sacrifício, né, do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus, né? João 3,16, estava até falando com o Danilo, né, hoje cedo, mencionamos esse versículo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? E aqui o Senhor pede a Abraão: toma teu filho, teu único filho, a Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui, esse texto, quando a gente lê assim, sem realmente estudar o contexto e sem, vamos dizer assim, sem um conhecimento das Escrituras, ou um conhecer ali, ainda que um pouco sobre Deus, né, que é o que a gente conhece ainda muito pouco. O que se Deus dá a conhecer está nas Escrituras, está na palavra. Por isso a gente precisa meditar na palavra de dia e de noite, para conhecer mais sobre Deus, para se relacionar mais com Deus. O que Deus nos permite conhecer, e aqueles que não conhecem, parece que Deus está tirando. Deus prometeu, Deus deu o filho, e agora Deus está tirando. Mas interessante que Deus não está tirando, Deus está acrescentando. Você pode repetir isso? Deus não está tirando, Deus está acrescentando. Porque quando Deus, não precisa repetir não, porque quando Deus permite essas experiências, essas lutas virem, né? Quando Deus traz esses conflitos, esses confrontos, Deus está acrescentando na nossa vida. Eu não tenho dúvidas disso. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Deus havia direcionado, Deus tinha falado: olha, toma teu filho, teu único filho, o filho da promessa, traz ele, leva ele naquele lugar lá que eu vou te indicar, no Moriá, e ali você o sacrifica, oferece em holocausto, em adoração ao meu nome. Interessante, a gente, num passado não muito distante, mas eu particularmente cantei muito, gostava muito
de uma canção da Comunidade Internacional da Zona Sul, né? Rompendo em Fé. Me lembrei agora. Né? A gente canta, cada vez que a minha fé é provada, tu nos dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto. Minhas provações não vão maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? A cada dia vamos viver rompendo em fé. Rompendo em fé. Vamos caminhar por fé e não por vistas. E a gente percebe que Abraão, ele prepara tudo que Deus havia pedido ali, ele prepara e ele vai. Por quê? Porque ele era um homem de fé. Abraão confiava em Deus, aprendeu a confiar em Deus, desde o seu chamado, que foi para sair para uma terra que Deus ainda iria mostrar. Ele creu. E aqui ele continua crendo. Deus mostra para a gente que passaram-se os anos e Abraão continua crendo nele. Independente das circunstâncias, independente dos anos que se passaram, do rumo que a nossa vida toma ou tomou, Deus continua no controle e Abraão aqui continua crendo nele. Ele foi para o lugar que Deus havia indicado. Ele continuou firme naquilo que Deus tinha pedido. Ele não questionou, ele não falou, mas Senhor, é a promessa. Senhor, é meu filho. Como o Senhor pode me pedir isso? Não, Abraão só obedeceu. Romanos capítulo 4, Paulo diz o seguinte: Abraão creu contra a esperança. E humanamente ou naturalmente falando, Abraão já era um senhor de idade. A Bíblia fala que já estava uma certa idade, e no modo natural não poderia, seria impossível ele ter um filho, porque já era de idade, sua esposa também, e o agravante, a sua esposa era estéril, não podia gerar filhos. E que esperança é essa que Abraão creu contra ela? A esperança natural, a esterilidade. Talvez até os amigos de Abraão falaram, a gente não sabe aqui, né, mas de repente os amigos, seus servos, seus criados, e não tem jeito não, Abraão. Essa promessa não vai se cumprir porque você já é de idade, porque sua esposa não pode gerar filhos. As circunstâncias que rodeavam Abraão diziam contra a promessa, estavam contra aquilo que Deus havia falado. Por isso que Abraão creu contra essa esperança, a esperança natural, a esperança terrena. Mas a esperança espiritual,
baseia-se na palavra do Senhor. Ou seja, tem a esperança natural, que é aquilo que a gente enxerga, é quando o médico dá um diagnóstico, né? Ou o médico fala daquilo que ele estudou e com razão, mas é aí que entra a nossa fé. É aí que a fé, é aí que o Senhor faz a diferença na vida daquele que crê, naquele que confia, naquele que não questiona, mas apenas obedece. É aí que a palavra de Deus vai gerar frutos na nossa vida. É aí que é a hora de colocar em prática a palavra, trazer para a nossa vida aquilo que Deus falou, aquilo que Deus está falando, as promessas que Ele já te fez. Ainda que as circunstâncias digam não, ou ainda que tudo esteja apontando para o contrário daquilo que Deus diz, confia em Deus, confia no Senhor, confia naquele que te prometeu, porque Ele é fiel. E a sua palavra não falha. Abraão creu contra a esperança, ou seja, Abraão creu na palavra, Abraão creu em Deus, confiou na promessa. Josué, no capítulo 21, verso 45, a palavra diz o seguinte: nenhuma promessa falhou. Josué 21, 45, nenhuma promessa falhou, tudo se cumpriu. Nenhuma das boas palavras que disse o Senhor acerca da casa de Israel falhou, não caiu nada por terra, tudo se cumpriu, porque Deus é fiel, e a palavra dele se cumpre na vida daquele que crê. Abraão creu contra a esperança, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão creu, acreditou. E eu te convido nessa manhã, não deixe de crer no Senhor, não deixe de acreditar, de confiar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que você é especial, que você é único, que você é filho amado. Então não dê ouvido para o que estão falando lá fora. Jovens, não ouçam o que lá na escola estão dizendo, que você é isso, que você é aquilo, que você está fora do grupo, que você é careta, que você é feio, que você é burro. Rejeite essas palavras. Você é uma bênção, você é herança do Senhor. Deus te formou, Deus é contigo e Deus te ajuda. Você precisa crer. Quando falarem contra você alguma coisa que você não goste, repita para você mesmo: o Senhor é comigo. Eu não tomo posse dessa palavra. Eu sou filho, eu sou eleito, eu sou servo do Deus Altíssimo. Se falarem que você não vai conseguir, que a porta do concurso não vai se abrir, rejeite essa palavra. Você está estudando e você está no espiritual também, porque você tem que estudar, mas você tem que também buscar o Senhor, porque quem abre a porta é o Senhor. Abre a porta é o Senhor, e quem fecha é Ele também. Eu falo muito isso com Davi. A gente, às vezes, de início, né, a gente, por impulso, por ser novo numa situação, a gente, às vezes, age por impulso, a gente quer fazer contato com um, com o outro. Eu conheço fulano vai botar ele lá dentro, tem fulano que é de lá, vai marcar isso. Isabel pega no meu pé direto, porque a gente, às vezes, se empolga, e Isabel me orienta muito. E graças a Deus, porque eu procuro ouvi-la. Tá vendo, né? Deu uma moral para ela agora. Deve estar vendo, tá assistindo. E, filho, vamos com calma. Não fala com todo mundo, não. Deixa quieto, vamos aguardar. Vamos esperar o Senhor. Vamos esperar o sinal. Quem abre porta é Deus, sempre foi Ele, sempre foi, sempre. Se você olhar aí há 10 anos atrás, olha para hoje, onde você chegou, todas as portas foram abertas por Ele. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. É Deus quem faz, é o Senhor, é aquele que prometeu, Ele é fiel.
Ele é fiel. E eu tenho buscado muito em Deus, esperar, ter paciência. Conversei com o pastor hoje, estou aguardando, pastor, estou aguardando, porque Deus, Alex, também conversamos, né? Estou com calma, estou no Senhor, vamos aguardar. Se for a vontade de Deus, vai acontecer, Deus vai abrir, Deus vai tocar no coração, Deus vai fazer ver. Deus faz isso, sempre fez. Sempre fez. Né? Lá em José, no Egito, quando estava no Egito, né? Lembraram, tem um lá na cadeia que Deus é com ele, ele revela, ele lê, ele sabe interpretar, tem um lá. Aconteceu isso com os servos no passado, acontece de novo com a gente também, é só a gente estar atento, continua acontecendo, Deus não muda, sua palavra não muda. E olha, a gente precisa continuar firme com a nossa esperança. Ainda que estejamos passando por situações difíceis, ainda que Deus tenha permitido, tá? Eu gosto muito de usar esse termo, permissão, né? Porque a gente fala assim, Deus prova, Deus... A imagem que eu tenho é de um assim, a gente costuma, às vezes, eu, né? Vou dizer eu, a gente não. Às vezes, como Deus provou, a imagem que vem é Deus, tipo assim... fazendo aquilo com a pessoa, mal, né? Um Deus mal. Mas não, Deus é amor, Deus é um Pai bom, amoroso, que com certeza quando a gente chora, Ele também se entristece, Ele fica lá com o coração apertado, porque Ele está nos orientando, Ele está conosco, e às vezes a gente não está enxergando, Danilo, a gente não está entendendo, mas mais à frente a gente vai compreender que Ele sempre esteve lá, sempre esteve com as mãos estendidas, segurando nas nossas mãos, para não nos deixar cair. Então nós precisamos manter firme a nossa esperança, e a nossa esperança é Cristo Jesus. A nossa esperança é Cristo. A esperança de Abraão era Deus, era o Senhor, era confiar em Deus, mesmo sem saber o que ia acontecer. Era promessa, mas eu vou confiar, eu preciso obedecer. E foram, né? E a gente vai ver que Pedro fala, 1 Pedro, vem falar o seguinte: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua infinita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Deus nos recuperou, regenerar, recuperar, né? Trazer um renovo, renovar. Deus nos regenerou para uma viva esperança. A nossa esperança é viva, porque o Senhor está vivo. O nosso Deus não está morto. Jesus está vivo. Por isso que a nossa esperança nele é uma esperança viva. Ainda que as circunstâncias digam ao contrário, ou estão nos apresentando algo que a gente não agrada a gente, mas Deus está no controle. E para a gente encerrar, interessante, mais uma vez aqui, Abraão deixa para nós um grande exemplo de fé. Ele diz o seguinte, no verso 5, então ele diz a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Olha a convicção de Abraão, eu vou com Isaac adorar, mas nós iremos voltar. Não sei como, mas nós iremos voltar. Isso é fé, isso é fé. É mesmo sem saber o desfecho, ou não preciso saber como vai acabar, eu confio em Deus e sei que Ele vai fazer o melhor por mim. Nós iremos e vamos voltar. E um ponto importante aqui no verso 5 é que ele deixa, né, os seus servos, ele fala assim, ó, espera aqui, até aqui vocês caminharam conosco, fique aqui, porque daqui para frente sou eu e o menino. Pega isso daí que eu vou falar para você nessa manhã. Vai ser momento que vai ser só o pai e você. Pai e filho. Não vai ter ninguém. Porque Deus não vai deixar. Deus não vai deixar.
Tem momentos que é particular, você e Deus. Não vai ter família, não vai ter esposa, não vai ter esposo, porque Deus quer tratar com você, comigo. Esperai aqui, e eu e o menino, pai e filho. É um momento de tratamento, de comunhão, de bênção, de intimidade, de estreitamento de relacionamento. Vai ter momento na nossa vida que vai ser assim. Só a gente e Deus. E graças a Deus por isso. Amém? Você pode dar um amém? Graças a Deus por isso. Aleluia, é isso mesmo, dá glória. Quando Isaac, tomou Abraão a lenha do holocausto, verso 6, e colocou sobre Isaac seu filho, porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac, preste atenção nessa pergunta, tá? Presta bem atenção no que Isaac pergunta. Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta de Isaac revela para a gente que Isaac, apesar de ser um jovem, né, vamos dizer assim, uma criança, ele sabia como é que funcionava o culto. Ele demonstrou ter experiências com Deus, demonstra conhecimento. Está faltando alguma coisa, pastor. Está faltando, peraí. A gente vai para adorar. Tem lenha, tem fogo, mas está faltando alguma coisa. Olha como é importante, tá? Aqui eu encerro e, tendo outra oportunidade, pastor, usando de misericórdia comigo, de repente a gente pode discorrer sobre esse texto aqui, porque ele fala muito sobre o culto infantil, sobre o culto dos jovens, do adolescente. Criança, adolescente também cultua. Adolescente sim, claro, mas criança também. Criança não atrapalha culto, nunca. É um choro, é uma corrida, pula, quebra não, né? Cai cadeira, quebra não, né? Cai cadeira e tromba e conversa. Criança tem que aprender a cultuar também. E com certeza aprende no ensinamento com os pais, o pai cultuando, ou lá o vovô, a vovó, a titio, o titio que traz para o culto, também ensina, está ensinando, e criança aprende a cultuar também, a ter relacionamento, a estabelecer intimidade com Deus, a adorar o Senhor. Isso Isaac mostra para a gente, ele sabia como é que funcionava o culto, como é que era a adoração, e por isso que ele sentiu falta. Onde está o cordeiro, meu pai? E mal ele sabia que naquele momento ainda ele seria, né, o sacrifício. Mas a gente lendo um texto mais para frente, quando Abraão está preparado para imolar seu filho, uma voz brada, né, do céu, grava isso daí, uma voz do céu, porque é do céu que vem resposta para a gente, amém? Do céu vem bênção, do céu vem resposta, do céu vem promessa, do céu vem tudo que a gente precisa, é do céu, e está escrito lá, do céu, a voz do anjo do Senhor bradou para Abraão, não faça isso, olhe para trás lá, porque Deus proviu, né? E tinha lá um carneiro para ser sacrificado e adorar a Deus. Então, assim, o Provérbios fala, né? Ensina a criança no caminho. Isso é muito importante. Ensina no caminho. Não é mostrar o caminho. Ó, o caminho é esse. Você faz isso. Ó, não faz o que o papai está fazendo, não, mas você tem que fazer isso. Não existe isso. Não existe ensinamento assim. Ensino é junto, é lado a lado, né? Ensinar no caminho. Uma vez eu ministrei na minha antiga igreja e quando eu desci tinha uns bicos assim para mim, ó, tinha gente meio bicudo para mim, porque não adianta nada, tá? Eu falei assim mesmo, nessas palavras, não adianta nada vir para o culto e deixar o filho correndo no pátio.
né, dando trabalho, entre aspas, né? Porque quando não está no santuário, está no pátio, está correndo, dá trabalho para o obreiro, para o introdutor, e não adianta nada, não está ensinando nada. Vão se passar lá 5, 10 anos e a criança não vai conhecer nada de Jesus, ter experiência nenhuma. Eu fico feliz quando a criança, às vezes, repete, dá glória, dá aleluia, né? Tem criança que fala em mistério e tudo, lá repete. É isso aí, criança tem que estar no culto. Quando, é claro, tem o culto infantil, tem as salinhas, né? É bênção, é isso aí, a criança tem que estar ali aprendendo, porque é uma fase maravilhosa. Mas a gente, se me permitir, a gente fala nisso em outra oportunidade. Então, vamos colocar de pé, vamos orar? Vamos orar, né? Porque a hora já avançou. Vamos agradecer a Deus e ter a certeza que não estamos sós. Deus permite Abraão ter essa experiência, né? Deus prova ali Abraão, mas Abraão sai daquela prova, daquela experiência, fortalecido, com muito mais fé do que ele entrou naquela situação. E assim não é diferente conosco também. Nas situações que Deus nos permite entrar, nós sairemos dela fortalecidos, revigorados, com a nossa fé ali, graças a Deus, inabalável no Senhor Jesus. Amém? Você tem uma manhã, um almoço, uma EBD, né? Não vai embora não, fica nas classes aí, senão a gente erra, aí vai todo mundo embora, né? Mas que tem uma aula também muito abençoada e em seguida um almoço em família abençoado.